Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Então, vou estar dando bom dia para todas as tribos aí. Vamos lá, eu vou estar fazendo a correção com vocês sobre a atividade de taxonomia e cladística, beleza? Atividade que eu e o professor João já aplicamos para vocês fazerem, beleza? Então, vamos ler aqui a primeira questão. Ó, atualmente, costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa em que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria maior, abrangente para a mais restrita. Ou seja, ele quer o que engloba maior quantidade de indivíduos para o que engloba menor. Todos eles estão desse sentido, se a gente for olhar pelas pontas. Por exemplo, o reino é o maior clado que a gente vai poder ter, e o espécie é o mais restrito. Então vamos olhar nos outros, né? O que vem depois desses. Esse a gente tem que lembrar do reficofage ou do rato frito com orégano é gostoso, que fica bem fácil. Então esse aqui seria reino classe? Não, a gente já tiraria, né? Porque é reino filo. Então quais que tem reino filo? B, C, D e E. Então reino filo, ordem não. Ordem não vem agora. Ordem é antes de família e não é depois de filo. Então a gente pula para C. Vamos ver a C. Reino, filo, classe. Não. Seria reino, filo, classe, ordem. Mas não tem. É reino, filo, família. Família tá atropelando a ordem ali. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ó, aí tá aí a resposta certa. Então, letra D nessa aí é a resposta certa. Mas vamos ver no que errou a letra E aqui. Reino, filo, classe, ordem, família, espécie, gênero. Trocou o gênero e a espécie. Espécie é o mais restrito dos que você pode ter dentro de uma classificação, beleza? Então não seria essa. Agora vamos para a próxima. Considerando os conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar que as regras de nomenclatura binominal de Linneu estabelecem que o gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. Para se referir a várias espécies de um gênero, pode-se usar SP após uma denominação da família. Pode-se escrever o nome de uma espécie sozinho quando não for conhecida. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em italiano, em itálico e sublinhado. Então vamos lá. O gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular? Não, né? Não pode. Isso aqui está errado. Na classificação segundo Linneu tem que ser espécie e gênero. Não pode, gênero e espécie, né? Não pode deixar só um, né? Não se refere a uma espécie em particular, igual tá falando aí. A B, para se referir a espécime, para se referir a várias espécies de um gênero, pode-se usar SP. Não, SP a gente usa para uma espécie quando ela não é conhecida. Então, espécie desconhecida, a gente usa SP. A gente não sabe qual espécie que é, então a gente coloca o gênero SP, por exemplo. A gente está estudando alguma espécie de lobo, a gente vê alguma espécie de lobo no mato e a gente não sabe qual que é. Então, Lupus SP. Pode-se escrever o nome da espécie sozinho quando o gênero não for conhecido? Não, não pode. Porque se você não sabe o nome nem do gênero, como você vai saber o da espécie? Então, sendo que a espécie é o gênero mais o epípeto específico. Então, não tem como, né? Ambos os nomes relativos
ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego? Não, não devem ser escritos em grego, certo? Devem ser escritos em latim. Quando em papel, devem ser escritos em itálico e sublinhado ainda. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em itálico e sublinhados. Olha aí a nossa resposta certa aqui, então é a E. Beleza, galerinha? Vamos lá. O sistema de classificação dos seres vivos em dois reinos, animais e plantas, vigorou desde o século XVIII até meados do século XX, quando foi submetido pelo sistema de 5 reinos. Comparando com o sistema de 2 reinos, o de 5 apresentou algumas diferenças, como corretamente citado em... Então, vamos lá. As bactérias e fungos foram retirados do reino planta e colocados no reino protista, uma vez que são heterotróficos. Não, isso aqui tá errado, né? Os protozoários, tanto autotróficos quanto heterotróficos, foram transferidos para o reino protista, uma vez que são unicelulares eucariontes. Não existe unicelular eucarionte, né? Se é unicelular protista, se é protista é procarionte, não é eucarionte. As algas, mesmo sendo autotróficas de início, foram retiradas do reino planta e colocadas no reino protista. Certo, as algas, elas são bactérias, né, filamentosas, a maioria delas, cianobactérias que apresentam cloroplastos fotossintetizantes, porém não são plantas, elas são mais parecidas, elas não têm parede, elas não têm estrutura vegetal, então elas são mais parecidas com o reino protista do que o reino eucária, né? Mas vamos seguir aqui, essa aí seria a resposta certa, letra C, tá? As bactérias foram retiradas do reino planta e colocadas no reino monera porque são unicelulares eucarionte. É o que eu falei, unicelular eucarionte, o que seria? Isso não existe, você pega. O reino monera passou a incluir o vírus que antes não tinha colocação adequada. Não, o vírus ainda não tem colocação adequada, né? Certo? Então a resposta aqui seria C. Utilizando os conhecimentos sobre regra de nomenclatura científica, assinale a opção correta, lembrando que os nomes científicos devem sempre apresentar em itálico e sublinhado, mas a plataforma não permite esse tipo de alteração. Vamos lá. Croton argyroptilgides e Croton sonderiatunus pertencem à mesma espécie? Não, né? Pertence ao mesmo gênero, Croton, mas não à mesma espécie. A espécie, que é o epíteto específico, está diferente aí, ó. Litobates, Sebeatus, Rantouro e Anerobateatus pertencem à mesma espécie? Também não, né? Também não. Pertence a gêneros diferentes. Então não pertence à mesma espécie. Canis lupus e canis familiares pertencem ao mesmo gêneros? Agora sim. Gênero Canis. Os dois pertencem ao gênero Canis. Então essa seria a resposta correta. No celular, acho que vai acabar o negócio de gravação aqui. Não vai dar para me mostrar essa. Vamos ver. A figura a seguir mostra uma possível árvore filogenética. Mas a resposta certa dessa aqui seria a letra B, crocodilos e árvores. Só de olhar aqui, ó, crocodilos e